Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy, espero que esteja tudo em ordem. E vamos para mais uma conversa interessante aqui. Hoje ela vai ser baseada numa mensagem que o Geraldo mandou aqui para nós no vídeo de ontem. É pena que eu não consigo colocar o link que ele me indicou aqui na descrição. Não sei porque o YouTube não deixa. Já tentei, já falei com eles, já pedi com carinho, já pedi sem carinho, não houve jeito, eles não me deixam botar nenhum link aqui na descrição. Então, se alguém tiver interesse de ler o texto, que eu recomendo, porque realmente esse texto que o Geraldo me mandou, muito bem escrito, muito bem feito, viu, Geraldo? Obrigado por mandar, e muito bom, muito bom. Se alguém tiver interesse, eu recomendo que assista, que vá nas descrições do vídeo de ontem, porque lá o Geraldo deixou o link, tá? Eu tentei, realmente não consegui. Mas vamos lá. É um link falando sobre a situação da Turquia. Olha, Geraldo, como eu disse, sensacional o texto, muito bem escrito. Só tem uma coisa que eu discordo desse texto. Quando ele fala que a Turquia será o alvo dos especuladores. Não, a Turquia não será o alvo. A Turquia já entre os especuladores, a Turquia já é assunto velho. já era. Já está na lista de espera de todo mundo. Todo mundo já está posicionado, todo mundo já está esperando, porque realmente é uma tragédia anunciada. Eu estava lendo o texto, Geraldo, estava lembrando de várias coisas, né? Que a gente até algumas das quais a gente já conversou aqui. Mas assim, para sintetizar, para quem não leu o texto, quem não está sabendo do que se trata, é o seguinte: esse texto que o Geraldo mandou fala sobre o que está acontecendo na Turquia. A Turquia está passando por um problema muito sério, um problema econômico. Eu não diria nem que é um problema cambial, porque nesta altura do campeonato já virou um problema cambial, comercial, político, monetário, já contaminou tudo, né? Já foi-se o tempo. Se fosse só um problema monetário, estaria fácil. E tudo começou quando o atual presidente, sei lá se faz uns 20 anos, 30 anos, acho que faz uns 20 anos, ele assumiu o poder. E o que ele fez? Ele decidiu que o país ia crescer à custa de déficits comerciais e ia crescer à custa de investimento estatal. Você conhece algum país que tem esse mesmo tipo de raciocínio? Se conhecer, deixa aqui embaixo. Ai. É que eu falei ontem, tem hora que, olha, tem hora que dá vontade de pegar pegar a cabeça dos caras e dar na parede, assim, até ver se abre e se entra alguma ideia lá, porque é impressionante o nível de burrice. É impressionante. Eu acho assim, olha, francamente, se você faz uma... Eu acho que é aquela história, né? Errar, tudo bem, é da vida. Agora, é o que eu falei, você tem lá uma tomada, você pega, põe o dedo lá, você toma um choque. Ok, aprendeu, né? Mas não. Vai lá, põe o dedo, toma um choque. Aí daqui a pouco você volta e fala, não, mas eu acho que é porque eu não botei o dedo o suficiente. Aí você vai e põe de novo, mais forte. Toma outro choque, pior ainda. E vai, e não para. Né? E não entende que o problema é a tomada, colocar o dedo, não pode e tal. Não consegue, né, ligar, como a gente dizia antigamente, né, ligar Lé com Cré. O cara não consegue. E a Turquia é o exemplo disso. Botaram lá um fulano, que está lá há 30 anos, 20 anos, sei lá, e ele decidiu fazer um modelo meio desenvolvimentista de crescimento econômico. E como todo bom modelo de desenvolvimento não vou falar keynesiano, porque eu estaria sendo tão injusto com o Keynes, porque o Keynes ele não era idiota como esses caras são, né? Mas enfim, não tem nome melhor, um modelo desenvolvimentista. A conta chegou. Qual foi a ideia do atual presidente turco? Incentivar a gastança, incentivar muito as importações, sem ter condições de bancar, sem ter exportações correspondentes,
E o que começou a acontecer com o país? Começou a ter déficits em conta corrente muito expressivos. O déficit em conta corrente é um dos principais indicadores de que o país está bem ou mal, tá? Quando se trata, por exemplo, de um ataque especulativo. Uma das primeiras coisas que se vai observar é como está o déficit em contas correntes do país. Nesses 20 anos em que o cara lá está no poder, na Turquia, eu tenho que fazer essas apologias, não posso me referenciar diretamente não, porque, enfim, os caras censuram vídeo, derrubam vídeo, então a gente tem que tomar um certo cuidado com o que fala, né? O cara lá da Turquia, ele não mediu esforços em gerar para o povo uma falsa sensação de progresso econômico. Baseado em quê? Baseado em gastança. O governo induzindo gastos, gastando mais do que deve, estimulando importações, consumo, gasto, uma farra, né? Um outro item que ele acrescentou nessa receita já perigosa, porque o déficit em conta corrente é extremamente perigoso. Por quê? Porque se você tem um saldo desfavorável ao seu país e esse saldo está em dólar, você tem um problema. E cedo ou tarde você vai ter que arrumar esses dólares em algum lugar, né? Mas tudo bem, porque o fulano começou a usar as reservas cambiais do país para pagar esses déficits em conta corrente que ele vinha tendo. Foi erodindo as reservas cambiais, né? E ao mesmo tempo estimulando o consumo interno e ao mesmo tempo fazendo o Estado gastar muito dinheiro para ver se induzir o crescimento econômico, aquela receita esdrúxula que a gente já sabe qual é, né? É engraçado que assim, o Estado, o governo, ele acha que ele é capaz de induzir crescimento, ele não se toca de que ele é o único parasita da festa, né? É o único que não sabe, eles não sabem nem como ganhar dinheiro, porque eles dependem, o dinheiro deles vem do roubo do cidadão, e eles acham que eles têm capacidade de induzir crescimento econômico, que é a falta de simancol, né? Sabe, é uma falta de simancol, é a mesma coisa que, sabe, você ter lá um encontro, sei lá, com os maiores cientistas do mundo, de repente chega um cara lá que não conseguiu nem passar no vestibular e ele fica querendo ditar regra para como os outros deveriam trabalhar nas suas respectivas áreas, sabe? Você junta um monte de ganhador de prêmio Nobel, aí você põe um idiota lá no meio que não passou nem no vestibular. E ele começa a falar, olha, você devia fazer assim, você devia conduzir sua carreira assado, você devia... Entendeu? O cara não entende nada daquele assunto e fica falando, dando sugestão para os outros. Assim é o governo. Essa história de que o governo vai induzir o crescimento, cabe ao governo dirigir o processo. Que processo, porra? O governo não sabe nem como é que se ganha dinheiro. Se ele não roubasse dinheiro do cidadão, ele morrer de fome. O que é o Estado? O Estado é isso. Certo? Que moral ele tem de falar que vai capitanear o processo de crescimento? O que esses caras entendem de crescimento, de trabalho, de produção? De nada. Eles não entendem nada. Engraçado que eles acusam os especuladores de serem os parasitas da sociedade, mas é o seguinte, o grande parasita é ele, né? Que é quem rouba o dinheiro dos outros, na força, porque ele te mete um fuzil na cara e fala, paga essa DARF, né? Não é assim que funciona? E ainda o cara quer ficar ditando regra para todo mundo, acha que ele tem condição de mudar o mundo, né? E assim foi na Turquia. Não, deixa que o processo de crescimento econômico vai ser por nossa conta. Nós que vamos liderar vocês, réis mortais, réis idiotas da sociedade. Vocês só servem para pagar imposto. Vai trabalhando e pagando imposto. Deixa o resto com a gente que nós somos os gênios, né? E foi o que eles fizeram. Quer dizer, o povo também tem uma parcela grande de culpa nisso, né? Por quê? Porque é muito conveniente. Nesse período, o que o presidente turco fez? Ele deixou taxas de juros muito baixas, certo? Para incentivar a gastança, incentivar consumo, incentivar mercado imobiliário, tudo aquilo que você já viu, que você já sabe, que aqui está igualzinho, né, no Brasil, mesma coisa lá. E ele continuou usando as reservas internacionais do país para bancar a festa, porque é um país que não tinha condições de bancar o nível de crescimento que eles estavam tendo. A Turquia, nos últimos anos, cresceu níveis tipo 5% ao ano. Só que esses 5% ao ano são 5% que o cara... Ele cresceu gastando e se endividando.
É a mesma coisa que você chegar e falar assim, eu vou comprar um terreno. Aí você pega o seu cartão de crédito, vai lá na imobiliária, passa o cartão, comprou o terreno. Pronto, aí no mês seguinte você tem que pagar. É isso. Só que a diferença é que com o país os prazos são maiores, né? Não é no mês seguinte que chega a fatura, mas a fatura vai chegar. Ou seja, ele viveu de crédito durante todo esse tempo, né? Se financiando com Deus e o mundo, pegando dinheiro emprestado fora, fazendo o diabo para conseguir proporcionar ao povo uma falsa sensação de progresso, de prosperidade, né? Foi queimando parte das reservas para pagar essas contas, e aí o que aconteceu? Aconteceu o óbvio. Chegou um ponto em que as reservas internacionais bateram um nível perigosamente baixo. Nessa hora, evidentemente, o que os especuladores fizeram? Aquela continha que eu mostrei para vocês no vídeo da Bolívia. O cara pega e fala, pô, peraí, a lira turca devia estar custando X. Aí ele olha a cotação da lira turca e fala, não, essa cotação aí tá... Isso daí vai, logo isso vai mudar. Os especuladores começaram a apostar, a pressionar a lira turca. Falando, esse país não vai aguentar. Essa moeda não vai aguentar, porque o déficit em conta corrente da Turquia está muito alto. Logo ela vai ter problema. Logo ela vai ter que dar um jeito de desvalorizar o câmbio. Né? Porque a cotação está irreal. Cedo ou tarde vai ter que ser feito o ajuste. Quando os especuladores começaram a fazer isso, o que o governo turco fez? Ele começou a vender os seus dólares no mercado para tentar segurar o dólar. Tá? E ao mesmo tempo, olha que loucura, quer dizer, só para te situar, toda vez que um governo usa suas reservas para tentar segurar um ataque especulativo, para tentar evitar, a única coisa que esse governo está fazendo é jogar gasolina no incêndio, só. Quando você é um especulador, você está sentado na frente do seu monitor, você está... Veja bem, olha a lógica do negócio, olha como esses caras são incompetentes ao nível máximo. Você é um especulador, tá? Cambial. Você está sentado na frente do seu monitor, você sabe que você tem que apostar contra a lira turca. Certo? Se você tem que apostar contra a lira turca, o que você tem que fazer? Você tem que comprar lira turca ou você tem que comprar dólares? Você tem que comprar dólares, né? Estou supondo que você está lá na Turquia, tá? Por exemplo. Ou que você está aqui no Brasil, mas você opera lá, enfim. Se você vai apostar contra a lira turca, você tem que comprar dólares. Essa é a sua meta do dia. Você sentou, ligou o monitor, fala assim, eu vou apostar contra a lira turca porque o presidente está fazendo um monte de asneira. Os déficits em conta corrente subiram no telhado. As reservas cambiais estão indo embora numa velocidade absurda e os caras gastando, o povo turco consumindo. Uma farra de gastança de dinheiro. Isso não vai terminar bem. Entre comprar a lira turca e comprar o dólar, eu vou comprar o dólar. Eu estou apostando contra a lira turca. Muito bem. Aí chega meio-dia, você recebe um anúncio de que o Banco Central da Turquia entrará no mercado leiloando dólares. Olha que presente dos deuses, né? Porque você está lá justamente para quê? Para comprar dólar. E aí o idiota do Banco Central, pega as reservas do país e fala, não, eu vou segurar. Aquela prepotência, né? Típica de governo, é o que eu estava falando, de gente idiota que não sabe porra nenhuma, desculpa a expressão, e acha que vai conduzir o processo. Vai conduzir todo mundo pro inferno, pro buraco, é isso que ele vai conduzir. O cara chega e fala, não, eu vou pegar as minhas reservas cambiais e eu vou esmagar os especuladores, eu vou vender dólar pra caramba, eu vou acabar com esse ataque especulativo. Vai nada. Você vai, se você é o cara do Banco Central e você vai fazer isso, a única coisa que você vai fazer é um grande favor pro especulador que está lá na mesa de câmbio, na frente do monitor, querendo comprar dólar. Porque é tudo que ele quer, é tudo que ele mais quer. Ele saiu de casa naquele dia para sentar na mesa de operações e comprar dólares. Ele não saiu de casa para comprar lira turca. E aí vem o idiota do Banco Central, com um baita pacotão de dólar, falou, vou vender. Claro, o especulador abraça. Por que o especulador abraça? Porque é uma chance de comprar a moeda que ele está querendo comprar a um preço até abaixo do mercado. Porque na hora que o governo entra vendendo dólares, isso é Turquia, qualquer país, tá, gente? Qualquer país que tenta agir dessa maneira para impedir um ataque especulativo, o que acontece? No momento em que o Banco Central entra vendendo os dólares, realmente a cotação dá uma baixada. E é justamente isso a delícia dos especuladores, porque é a chance que o cara vai ter de comprar os dólares que ele tanto queria, só que por um preço mais baratinho.
Olha que bom negócio para o especulador, né? O idiota do governo acha que está fazendo alguma coisa muito séria contra o especulador. Não, ele está jogando gasolina no incêndio. Ele está dando, o especulador está aproveitando aquilo como uma chance de comprar a moeda que ele está querendo. Ele já estava querendo comprar o dólar. Só que vai ser por um preço mais barato. Quer dizer, o especulador agradece, né? O especulador sabe que aquela ação pontual de entrar vendendo dólares no mercado não vai segurar, não vai impedir nada de ataque especulativo. O ataque especulativo vai acontecer. Porque o que está por baixo do ataque especulativo são problemas estruturais. Você tem um déficit em conta corrente enorme. A cotação alta não é causa de um problema, ela é consequência. Ela é a consequência de um problema mais profundo, que é justamente o que? O déficit em contas correntes. É o seu saldo versus o resto do mundo. Não adianta você, que é o Banco Central turco, sair vendendo dólar no mercado, porque isso não muda as condições estruturais, as péssimas condições estruturais da economia turca. Percebe? Não adianta nada. Então por isso que quando um governo chega e fala banco machão, né? Bate o porrete na mesa e fala, eu vou vender reservas de dólar, eu vou quebrar os especuladores. Vai nada. Você só vai dar para os especuladores a chance deles saírem mais cedo, voltar mais cedo para casa. E com um estoque de dólar comprado a um preço menor. Ótimo. O cara lá, o presidente da Turquia, fez isso. Ele começou a usar as reservas, além de usar as reservas para gastança, usou as reservas para tentar impedir ataques especulativos. Não adiantou nada, porque, sei lá, 2 anos atrás, a lira estava custando, era 8 liras por dólar, agora está tipo 20 e pouco. Né? E ele usou as reservas para não adiantou nada. Certo? Agora, chegaram numa situação em que, assim, ele quer controlar o câmbio, porque ele continua vendendo as reservas, ele continua entrando no mercado para vender câmbio, e não bastasse tudo isso, como o câmbio tem subido, apesar dos esforços do Banco Central turco, né, vender moeda e tal, apesar disso, tem subido, o preço do dólar tem subido, a Turquia começou a ter inflação. Porque lembra que eu falei, eles consomem muita coisa de fora. A farra consumista turca é feita basicamente com importados. Então o que acontece? Se o dólar está ficando mais caro, você começa a ter uma disseminação de inflação dentro da sociedade, dentro da economia. Certo? Então veja, vão anotando aí, vão tomando nota da coisa. Quer dizer, o cara já cismou que ele tinha que controlar o mercado de câmbio, ficar vendendo reserva cambial para segurar a cotação de dólar e não sei o que, não sei o que. Quando começou a surgir a inflação, o que ele fez? Em vez de ele se render, né, falar, bom, como é que você combate a inflação? Você aumenta os juros. Não, ele fez o contrário. Ele diminuiu os juros. Ele abaixou os juros. Que é exatamente o que o chaveirinho lá, o menininho bonitinho do Lula, que está lá no Banco Central agora, o Galípolo, é justamente o que ele quer fazer. Porque eles pertencem a uma escola econômica né, que diz que quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta a inflação. O cara é o desgosto do pai dele, né? Acho que o pai olha e fala, quanto investimento nesse cara para ele me falar uma besteira dessa, né? Que desgosto. Mas enfim, eles acreditam nisso. Que quando você aumenta a taxa de juros, você vai aumentar a inflação. Então, o presidente turco não bastasse querer controlar o câmbio, ele também está querendo controlar os juros. Vocês se lembram que muitos meses atrás eu fiz um vídeo aqui falando o seguinte, não dá para você controlar juros e câmbio ao mesmo tempo. Não dá. Mas no mundo deles dá. Eles devem conhecer alguma lei econômica que a gente aqui não conhece. Sentaram em cima dos dois. Sentaram em cima do câmbio, sentaram em cima dos juros e falaram, agora quem manda aqui sou eu. O que está acontecendo? As reservas zeraram. Eles têm ainda um estoque nominal de reservas em dólares. Só que na verdade esses dólares que estão lá no cofre nem são deles. Então, na verdade a Turquia hoje está com reservas cambiais negativas. Pra vocês terem uma ideia. Aqueles dólares que estão na reserva cambial da Turquia
não pertencem a eles, e fora aqueles lá, eles estão devendo mais, acho que uns 40 bi, uma coisa assim, para bancos centrais de outros países e tal. Que maravilha. Né? Como diz aquele cozinheiro, que maravilha. E o cara está sentado em cima dos dois, dos juros e do dólar. Ele não cede nenhum dos dois. Ele não quer abrir mão do controle de nenhum dos dois. Então assim, a coisa já vinha vindo assim, né? Quando ele decidiu sentar em cima dos dois, aí começou a fazer isso. Claro, porque você não consegue controlar as duas coisas. Até para tirania tem que existir um limite, né? A psicopatia de querer mandar no mundo e tal. Escolhe o que você quer. Você quer mandar no câmbio ou você quer mandar nos juros? Não, eu quero mandar nos dois. Tá bom, então você vai mandar nos dois? Vou. Então tá, então você se prepara. Põe o capacete, aperta aqui né? Aperta o cinto, porque vai ser feio o negócio. E tá sendo. Por quê? Porque as reservas negativaram, não tem mais reserva cambial. O Banco Central turco continua vendendo dólares na expectativa de segurar a cotação da moeda. Coisa que não vai acontecer, é o que eu falei, a única coisa que ele está fazendo com isso é permitindo aos especuladores comprarem mais dólares, que é o que eles querem, a um preço mais baratinho. Então assim, o desastre é iminente. E não bastasse tudo isso, esse cara foi reeleito, viu? Só para constar, teve uma eleição aí poucos dias. Esse demente foi reeleito, o povo reelegeu o cara. Então assim, é o que eu falo, o povo também tem o que merece, né? Vamos falar sério, eu sei que pode soar cruel, mas é verdade, né? Quer dizer, você vê um idiota desse, que quer mandar em tudo, que acha que sabe tudo, e você pega e vota no cara, né? Apesar que a gente não pode reclamar, né? Porque aqui também foi barba, cabelo e bigode, né? Serviço completo. Fizemos o favor de tirar um cara lá. Bom, enfim, não vou. Não temos moral para falar de ninguém. Né? Essa é a situação na Turquia. Olha que maravilha. Então assim, Geraldo, a Turquia, ela é como eu disse, brincando, mas falando sério. A única coisa que eu discordo do texto maravilhoso que você mandou é que ela vai ser o alvo do ataque especulatório. Não, ela já tá, todo mundo que está no mercado já. A Turquia é aquele peru que já está assado. É só servir e comer. Não tem mais nada ali para fazer. Não tem mais conta para fazer, não tem mais o que analisar. Essa fase já foi vamos dizer, há uns 3 anos mais ou menos. 21. De 21 para cá a coisa embicou, foi de cabeça, né? Porque foi justamente o momento em que o cara começou a querer controlar tudo. Querer controlar os juros e querer controlar o câmbio, né? Quer dizer, detalhe, de quando ele decidiu que ele ia controlar o câmbio, e ele pegou o Banco Central, porque lá o Banco Central também não é independente. De quando o presidente turco decidiu pegar o Banco Central pelos colarinhos e falar, vocês vão baixar os juros, e o Banco Central baixou os juros, aí a inflação explodiu. Então agora a Turquia, por isso que eu falei no começo do vídeo, eles têm tanto problema que eu não sei nem como classificar, não dá para dizer que é uma crise cambial, porque eles estão com um problema seríssimo no fronte cambial. É um país que você não tem como fazer. O JP Morgan estava falando tempos atrás, a gente estima que a lira turca é 30 para cada dólar. Veja, eles zeraram as reservas, eles estão devendo reservas. As reservas dos caras estão em menos 40 bilhões de dólares. Eles chegaram num ponto que é até difícil você fazer a conta para ver quanto poderia valer a lira turca. Chegou num ponto que assim, vale qualquer coisa. Joga uma moeda para cima e é isso aí. O que cair, caiu. Porque já se perdeu até o parâmetro. Você não consegue. É um país que já não te permite mais nem fazer conta direito, né? O destino da lira turca é para baixo. A única coisa que você pode ter certeza é para baixo. Aposta que é para baixo que você vai ganhar e vai ganhar muito. Quanto para baixo? Não sei, para baixo. Né? Porque já se perdeu o parâmetro. Eles já arrebentaram com absolutamente tudo que podia ter sido arrebentado. E o cara acabou de ser reeleito, vai ficar mais não sei quantos anos no poder. Então é um caso extremamente didático, é um caso extremamente delicioso de se ver e de se operar em cima, né? Claro, evidente, porque é bater em bêbado, né? É o que eu falei da zebra. Isso é o exemplo típico da zebra mais fraca. Por quê? Porque você tem um idiota no comando, né? Ele é um idiota violento, né? Porque
saibam que a Turquia hoje é um país assim, que se um analista econômico sugerir aos seus clientes num relatório que é para apostar contra a Libra turca, a lira turca, ele vai para cadeia. A polícia vai no escritório do cara, pega o cara e joga o cara no calabouço. Tá desse jeito lá o negócio. Um dos motivos a mais para que investidores também não queiram mais entrar na Turquia, né? Porque, é claro, você manda prender o cara que... Só porque o cara falou, olha, a lira turca vai se desvalorizar, você pega e manda prender o cara. Então, óbvio, você está assinando sua sentença de morte com a comunidade internacional de finanças. Porque os caras vão olhar e falar, tá, por que você está fazendo isso com o analista? O que você tem medo de esconder? É o tipo de coisa que até desperta atenção, né? Quando se torna público, às vezes o investidor lá em Londres nem estava prestando atenção na Turquia. De repente, quando chega isso ao conhecimento dele, né? Prenderam um analista econômico, o cara fala, opa, como assim? O que está acontecendo na Turquia? Por que isso? Né? Então, é uma soma de erros tão grande, mas tão grande, Geraldo, que não tem como dizer que aquilo lá é uma crise cambial, é uma crise monetária. Já virou uma crise de tudo. Né? É difícil, como eu falei, é difícil até precificar. De certo modo, eu acho que eles estão assim, tipo, pior do que a Bolívia. Consegue, né? Recomendo que vocês procurem o vídeo de ontem. O Geraldo deixou lá um link, é um texto excelente, tá? Tem muito assunto sobre Turquia, claro, mas aquilo lá é uma porta de entrada maravilhosa. Deem uma lida e estudem, porque é um caso clássico de quem tentou controlar juros e câmbio, tá tentando, né? Juros e câmbio e a bomba vai estourar na cara de todo mundo lá. Bom, senhores, muito prazer falar com vocês. Feliz de estar aqui. Obrigado pela presença de vocês. Comentários, sugestões, críticas aqui nas descrições, por favor, nos comentários, né? E é isso. Por hoje é só. Até mais.